Não dá para viver nas trevas. Sabe quem é que vive nas trevas? Sabe quem é que gosta da escuridão? É no cego. Você não é no cego, querido. Venha para a luz. Olha, ouça o que eu estou dizendo. Venha para a luz. Venha para Jesus. Saia das trevas. Pastor, trevas é esse mundo aí. São trevas. Engano. Por isso, na promessa, e há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim deles é o quê? Morte. Ele está falando sobre isso, gente. Essa luz que é falsa e que um dia, na verdade, vai com certeza apagar. Eu só viajo de noite, meu irmão, não tem jeito. Eu não gosto de trevas, eu não gosto de escuridão, meu negócio é luz. É tanto que tem gente que só vai comigo tudo apagado. Eu não gosto, eu deixo a luz acesa. Eu não vou dormir, não, eu não consigo, meu pai, olha, meu amigo, eu ia acordar de manhã. Eu acordar de madrugada, com tudo escuro, não é nada. Eu deixo a luz acesa. Eu tenho que ver alguma coisa. Quando eu levantar, eu tenho que ver alguma coisa. Eu tenho que olhar, meu irmão. A porta para mim, pô. Bateu o nariz já é grande, aí, pô, na porta. Eu tenho que ver alguma coisa, não é, irmão? Então, na verdade, tem pessoas que já disseram, eu gosto de viajar mais de noite, meu irmão. Não gosto, não. Vai lá, meu irmão. Que dia eu vejo daqui lá em Lagoinha. Que dia o jumento está lá em Lagoinha, eu vejo daqui, ó. Glória a Deus. Misericórdia, pastor, menos. Pensando aí na terceira. Mas é verdade, queridos. Então a noite não foi feita para nós. Na verdade, a noite é para ser vivida pelos homens como Deus quer, no sentido de mundo, de pecado. Então Deus nos ensina, na verdade, queridos, que nas trevas você é facilmente enganado. Nas trevas, você e eu somos facilmente enganados. É um erro. De noite, ó, olha aqui para trás, quem pode. Vocês estão vendo o menino sentado lá perto da quadra? Olha ali, olha ali. Dá para ver o rosto dele? Dá? Dá nada, vocês estão vendo a camisa listrada de um? Sei quem é não, meu. Eu posso até chutar, mas é perigoso, eu posso errar. Agora, se fosse de dia, daqui eu via, meu amado. Daqui eu sabia quem é. Então, quando se vive nas trevas, você é facilmente enganado pelo inimigo. Quando você está no mundo, servindo ao mundo, o diabo te engana, meu amado. Engana, como tentou me enganar, quase enveredava no 51. Que 51, meu irmão? Que hora gelada. Não é figueiredozinha, você toma. Ou suquinho. Menos coca. Olha, tá vendo essa? Você manifestou, Maria? Menos Coca-Cola. Ah, meus queridos, as trevas enganam as pessoas. Qual foi a primeira criação de Deus? Quem sabe aí? A primeira criação de Deus, quem sabe? A primeira coisa que Deus criou? Luz. O que ele disse? Haja luz. Gênesis 1, versículo de 1 até o 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Verso 3, que ele disse: haja luz, e houve luz. Socorro! Deus disse: eu vou acabar com essas trevas agora. Haja luz, e houve luz. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Hoje Deus quer acabar com essas trevas aí. Deus quer acabar com esse vício que você tem aí. Deus quer acabar com esses carrapichos de Satanás que tem agido na sua vida. Deus quer mudar seu casamento, a sua família. Ele está dizendo hoje: haja luz na tua vida. Eita, glória a Deus. Deixa Deus agir, meus queridos. Terceira frase: o povo sumiu. Qual é a primeira? A festa acabou. Segunda, a luz apagou. E agora? O povo sumiu, José. Ô José, você está pensando que vai ter gente do lado todo o tempo, né, José? Ei, José! E agora? A festa acabou, a luz apagou. Terceiro, o povo sumiu. Terceira verdade: é preciso vivermos a realidade da nossa vida. Nem sempre você vai ter pessoa do teu lado. E agora? E quando o povo some, o que você faz? Queridos irmãos, olha, a vida é dura. Quantos
pastora, lá no nosso canto, longe daqui, 1.300 quilômetros. Muitas vezes nos encontramos sós, a família distante, momentos difíceis do ministério, e a gente ali começando o ministério novinho, quando os momentos difíceis, olhar para um lado não vê ninguém, olhar para o outro ninguém, e agora, joelho, presença de Deus, filho, quando você tem Deus, você nunca está só. E você não diga, filho, você nunca vai estar só, viu, meu irmão? Deus sempre estará contigo. Quando você está na luz, viu? Agora nas trevas, ó. Se caminhar para as trevas, já era. Quer que o salmista diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Eita presença maravilhosa. Não viva na sombra das pessoas. Não seja Maria vai para as outras. Um jovem há um tempo atrás viu os amigos pulando uma ponte de quase 100 metros de altura. E aí ele viu os amigos, para descer no vale, rapaz. Vamos, ele vê aquele povo tudo ali, pulando. E aí ele cheio de medo, não sabia nem nadar direito. Mas aí, é isso. Para quem vive aí na sombra do povo, para quem vive na sombra dos outros, para quem não conhece a Jesus, é isso que acontece. Vamos, rapaz, vai lá, você é covarde, rapaz, não sei o quê. Sem sabedoria, não tem o Espírito de Deus na vida. O que é que ele fez? Tirou a camisa, subiu e o pulo da morte. Quando caiu lá todo de mau jeito, pá, já caiu morto. E a misericórdia. Cadê o povo? Cadê o povo? Nessas alturas certamente está no lugar que Deus não queria que ele estivesse. Então, meus queridos amigos que nos encontram aqui nessa noite, olha, março é o mês, é o pior mês para quem vive nas trevas, março. E sabe por quê? Porque março, aí vem fim de ano, festas, vem férias de janeiro, fevereiro, carnaval. Aí quando entra março, aí o cara abre os olhos da realidade. E aí, acabou o carnaval, acabou a festa, aí entra depressão, aí o casamento se acaba, aí vive nas garras do inimigo. A festa acabou, ó, a luz apagou e o povo sumiu. Meus queridos irmãos, eu quero dizer que nem todos os momentos vamos ter pessoas do seu lado. Temos que ter essa intenção de crer que a realidade está diante de nós para ser vivida e saber que nós não temos que ser Maria com as outras, nem pessoas que vivem pela multidão ou que a multidão acha. Temos que viver no que a palavra de Deus diz e no que o Senhor nosso Deus nos ensina a cada dia. Amém? Quarta e última frase nesse texto. A noite esfriou. A primeira, a festa acabou, a luz apagou. Terceira, o povo sumiu. Agora a quarta, a noite esfriou. É assim que acontece. Quando a festa acaba, que a luz apaga, que o povo some, você sente frio. Você já ficou lá dentro do carnaval, de careta, como eu, muitas vezes, lá esperando muito frio, no relento. Eu nunca me esqueço uma vez que eu senti frio na minha vida, só não igual na Rússia. Mais uma vez, eu lá com ele na rodoviária, terminou de careta, a gente ficou lá, perdemos o ônibus lá, a gente ficou lá, não era toda lá, era muito chato, assim, com a pesquinha assim. É isso que acontece, a festa acaba, a luz apaga, o povo some, e aí você vai pro frio. Porque o diabo é mentiroso, ele é falso. E eu quero dizer para você, meu querido amigo, que a primeira verdade diante dessa frase é que abrigo verdadeiro somente em Jesus. Quando vem o frio, Jesus nos aquece. Salmo 91, quem sabe aí? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quando o tempo está frio, querido, as ruas ficam vazias. Você já viu? Você já viu, irmão? Semana passada estava muito frio aqui. Eu passando para o pastor Israel, olha, essa rua aqui, ó. Essa daqui, aquela ali, onde tem o churrasquinho e a de lá. E assim, ó. No dia que a gente passou de rua, hora dessa, ó. Por que a rua está vazia? O frio, meu. Estava no frio. 7 da noite, estava no frio. A semana passada eu fui atrasado. Então, quando vem o frio, as ruas ficam vazias. Me pergunte aí, por que, pastor, que as ruas ficam vazias quando está no frio? Sabe por quê? Porque quando a gente sente frio, a primeira coisa que a gente quer é refúgio, filho. Refúgio. Primeira coisa que você quer sair lá do frio.
Tempo de inverno é um negócio sério, né? No meio da vida aí com brincadeira. Né? Abrigo verdadeiro somente em Jesus. E quando a noite esfria, para quem não tem, na verdade, esse conhecimento de Deus, fica difícil, meus amados. Quando eu estive lá na Rússia, eu não me esqueço disso que eu passei, esse mico terrível. Nós fomos pegar em uma escola, e aí, eu que era o pregador daquela manhã, e a gente falou lá, são vários alunos, vinham 100 alunos, entre pré-adolescentes e adolescentes, e eu lá conversando e falando sobre o Brasil, o pastor disse, tá um pouquinho sobre o Brasil. Aí disse, aí tá, o Brasil é um país lindo, tropical, cheio de praia, é um país onde leva futebol, vai ter muita. Aí alguém do Rio, aí falou lá, aí me perguntaram se eu jogava bola. Eu disse, eu sou artilheiro da minha igreja. Aí ele joga bola, aí corriam, saíram. Aí saíram. Aí foram lá dentro, daqui uns 5 minutos voltaram, com a bola na mão. E aí eu lá sem entender nada, o pastor me cochichando que é. Pastor, eles querem que você vá lá embaixo jogar com eles. Se eu disse que jogava bola, pode jogar. Meu irmão, não tinha um pé de pessoa na rua, no frio, estava 5 graus abaixo de zero, sensação térmica de 10 graus abaixo de zero. Eu tive que descer para jogar bola com esse menino, meu irmão, eu paguei meus pecados tudo. Tive que jogar uns 20, 30 minutos com aquele menino, meu irmão, meu rosto chega gelado assim, a calça do vento batia com 2 calças, com 2 meias, com 3 cruzas, capote, não sei o que, capuz, mas não fui parecendo que eu ia morrer. Falando em russo, lá eu jogo pra cá. Não é brincadeira. E o meu desejo de oração é voltar logo para onde eu estava, para me abrigar, para sair do frio. Eu quero dizer para você essa noite, filho, quer sair desse frio? Você quer deixar essa vida de pecado? Quer deixar essas falsas trevas? Então entrega a tua vida a Jesus. Vem para Jesus, vem! Vem! Sabe por quê? Primeiro a flecha acaba, a luz apaga, o povo some, e quando o povo some, o frio bate. Mas com Jesus Cristo, querido, Ele nos aquece. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Você pode dar aplauso bem forte a Deus. A nossa festa é Jesus Cristo. Amém? Diga você, irmão, a nossa festa é Jesus Cristo. Eita glória! Que Deus, querido, ministre tua vida, o teu coração, em nome do Senhor. E agora, José? E agora, José? A festa acabou. Mas que o verdadeiro servo de Deus, querido, cada culto é uma festa. Hoje pela manhã eu falei. O crente verdadeiro chega ao São, não tem mesmice não. Para mim, cada domingo é um domingo especial. Aqui no terceiro eu estou de fora.